Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje vou usar o site Lance para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Uma primeira notícia: a Arrascaeta se aproxima. Um minutinho só para ajustar aqui, que entra um monte de propaganda. Vamos lá ler a notícia, o título da notícia. A Arrascaeta se aproxima do gol. Eites lança no Flamengo de Jardim. É isso aí, a Arrascaeta está aproximando mais do gol, mas isso se dá muito com a parceria no ataque, principalmente com o Pedro e Bruno Henrique. Pode ver que nos dois gols dele, que ele veio nesses dois últimos gols, foi a assistência do camisa 9. Na primeira ocasião, quando teve de Medellín, foi o Bruno Henrique que rolou para ele, chegou chutando. E contra o Bahia, foi o Pedro que tirou o goleiro, perdeu o ângulo, tocou para trás e estava ali para conferir. Então, essa aproximação se está muito com a parceria entre os camisa 9. Acho que a Arrascaeta está entendendo como joga o Bruno Henrique e como joga o Pedro. Com o Bruno Henrique, quando entrou o primeiro Ninja, ele recebeu a bola do Carrascal, foi impressionante. Ele recebeu a bola do Carrascal e já de primeiro já tem um passe longo para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tinha tudo para chegar chutando de esquerda, e foi questão do Bruno Henrique mesmo. Do jeito do Bruno Henrique ser, e dominou a bola, esperou alguém aproximar, rolou, a Arrascaeta chegou chutando. Quanto para ele, teve um lance parecido, acho, não sei se foi o Pedro ou foi o Prata que rolou, ele chegou também chutando, mas o goleiro do Bahia fez uma grande defesa, do mesmo jeito que foi o gol contra o Independiente de Medellín. Já no lance do Pedro, ele joga mais próximo da área, dando toque, carrega um pouquinho a bola e aproxima um 2 com o Pedro. Pode ver que o passe dele é um passe já próximo da área, visando a movimentação do Pedro. Então a Arrascaeta entendeu como joga os dois camisa 9 do Flamengo. Com o Bruno Henrique ele já tem um tapa de primeiro, sabendo que o Bruno Henrique ia sair na frente na velocidade. Já com o Pedro ele tem que aproximar mais perto da área para dar um passe para Pedro ficar mais próximo do gol. Ali Pedro tentou driblar, perdeu um pouquinho o controle da bola, porque o goleiro também tocou na bola. Ele rolou para trás e a Arrascaeta acompanhou a jogada. Então essa movimentação dos dois centroavantes e a Arrascaeta compreendeu como joga, facilita muito ele vai ser mais gol, ele ficar mais próximo dentro da área. Então mérito do Arrascaeta, mérito do Jardim, que tá educando a Arrascaeta para jogar com o Bruno Henrique e com o Pedro. Vamos para mais notícias do Flamengo. Léo Ortiz aponta prioridade estabelecida pela diretoria do Flamengo. O Flamengo vai estar, atenção pelo que ele falou ali que vai ter, e o Flamengo vai mesclar times, dependendo do campeonato, vai estar mesclado para ver quanto o Bahia entrou com o time. Para mim é o ideal para o Flamengo hoje, e contra o Independiente Medellín ele usou outros tipos de time, com Carrascal, 2 caras para cadenciar o jogo, um velocista que foi Samuel Lino e o Bruno Henrique. E já contra o Bahia usou Pedro, Prata e Samuel Lino. 2 caras rápidos pela ponta, acho que é o ideal. Também falo muito do Luiz Henrique, que está na seleção brasileira, que está na Rússia. Eu acho que encaixa assim, um jogador rápido. Também acho que com o Felipe Luiz utilizava um jogador técnico, mais técnico, como é o Gerson, como é o Paquetá ali pela ala direita. Aquele cara que tá o toque de bola, como é o Carrascal, aquele cara que tá mais cadência ao jogo. E eu creio que o Flamengo de hoje tem 2 caras rápidos pelas pontas, que faz 1 contra 1, parte de velocidade, corre bastante. Então, o Flamengo vai mesclar, dependendo, machucou o Pulgar, machucou o Jorginho, entrou o Paquetá, vai estar hoje 2 duplas, 2 volantes que estão jogando muito bem. O Paquetá machucou agora, o De La Cruz já vem entrando e vem jogando bem. Então tá ritmo ao jogo. Então agora deve ser De La Cruz e Everton Araújo, a dupla de volante, que vai jogar contra o Vitória da Bahia. E tem o Saul. Como fala, o De La Cruz tem problema no joelho,
não vai aguentar jogar o jogo todo. Se jogar 45 minutos mais 15 do segundo tempo, substitui e entra Saúl, não perde o nível continua no mesmo grau. Que fosse Paquetá, se fosse De La Cruz, se fosse Jorginho, se fosse o Saúl. Então, assim, se o De La Cruz achar que ele não aguenta 90 minutos, substituindo, entrando Saúl, o nível do Flamengo técnico não muda. É uma coisa que a gente tem que ter essa certeza na cabeça. Se fala muito do Danilo Botafogo vindo pro Flamengo, mas o Flamengo tem 6 volantes excelentes para jogar no Flamengo. Paquetá, a primeira dupla titular para mim, que é Jorginho e Pulgar. A segunda dupla que originou, que se o Flamengo quiser um time mais ofensivo, mais competitivo, é Araújo e Paquetá mais à frente. Se o Flamengo quiser 2 volantes que tem saída de bola, passe longo, passe entre as linhas da marcação adversária, tem o De La Cruz e o Saúl. Então, assim, o Jardim tem muita opção tática ali dentro do Flamengo, ao qual ele pode utilizar muito bem em cada momento do jogo. Então, assim, Paquetá machucou, Jorge machucou, Pulgar machucou, tem o De La Cruz, ainda tem o Saúl. Então, o nível do Flamengo, assim, esquece, é nível alto. Saiu um, entra outro com nível alto, e o De La Cruz vem fazendo boas partidas. Tem que também marcar isso. Ele vem entrando no segundo tempo, vem criando ritmo e vem fazendo boas partidas. E eu, pelo menos, estou gostando quando ele entra em campo. Ele está a um nível de passe muito melhor. Tem a marcação. Contra o Bahia foi excelente, porque Paquetá machucou, ele ficou ali com o primeiro volante, ele marcando firme. Então, assim, acho que está preparado para entrar e jogar no Flamengo. Vamos para mais notícias. Jorginho avança em recuperação da lesão e se aproxima de retorno. Jorginho pode voltar, mas eu não colocaria como titular. Eu ia continuar nesse processo que sem querer o Jorginho está utilizando. Sai um jogador, entra outro, machuca um, entra outro. Porque quando chegar lá na reta final do ano, você vai ter o Jorginho inteiro. Se você pega ele, já põe ele para jogar, calma que o nível dele é alto. Mas você vai gastando. Lá na frente, lá no final do ano, ele pode sentir. Então, se você tem De La Cruz, testa De La Cruz, depois põe o Saúl, e depois você vem com o Jorginho, vem com o Pulgar, vem com o Paquetá de novo. É um rodízio natural que a parte da conversa, explicando ao jogador, não, vou estar segurado vocês agora, que eu sei que lá no final do ano, eu quero vocês 100%. É ali que eu quero que vocês rendendo mais, vai me dar mais rendimento. Então, porque não vou gastar vocês agora. Se o De La Cruz está jogando, vai jogar bem, deixa ele ali titular. Araújo, colocar o exemplo do Araújo. Entrou, tá jogando partidas excelentes, evoluindo seu futebol. Tô vendo o futebol dele evoluindo. Faz um terceiro zagueiro quando o Flamengo necessita, quando o time do Flamengo está armado no ataque, ele vem, se coloca um terceiro zagueiro, como o líbero ali, entre Léo Pereira e Léo Ortiz. Quando rouba a bola, o Flamengo tem que marcar pressão, ele sobe na pressão. Quando ele rouba a bola e tá vendo que tá tendo um contra-ataque, ele se põe lá na frente como um segundo volante. Então ele entendeu o jeito de jogar. Se você saca ele agora, você mata o crescimento dele. Então você deixa ele ali. Vai chegar um momento que ele vai sentir, ou vai acontecer, ou vai ser vendido, não sei. Ele vai abrir espaço para voltar. Pode levar a terceiro cartão amarelo, ser suspenso, ser vermelho. Então vai ser uma substituição natural, não porque forçada. Não, o Jorginho chegou, o espaço é dele. Acho que esse pensamento é errado. Olhando o elenco que o Flamengo tem. Você tem que dar a oportunidade, o cara que esperou a sua oportunidade, entrar e jogar. Pelo menos é isso que eu penso, é isso que eu analiso. Jogador convocado por Ancelotti revela desejo de jogar no Flamengo. Só ver o nome dele aqui. O Alexandro Ribeiro é um jogador canhoto, começou na base do Flamengo, tem uma passagem na base do Flamengo. Tem 26 anos, é um jogador que pode vir encaixar muito bem, canhoto,
Só que o Flamengo já tem 4 zagueiros. Danilo Paes vai renovar por mais um ano. E a questão dele, ele é canhoto. Então pode vir, porque o Flamengo acho que vai necessitar de um lateral canhoto. Ou um zagueiro canhoto, melhor falando, perdão, errei. Um zagueiro canhoto que é o que o Léo Pereira faz e ajuda ali o Alexandre ou o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, às vezes até avançando para tentar um cruzamento, um chute da entrada da área. Então, eu creio que pode sim ser Jardim, que ele. Tem o Natan, que também começou na base do Flamengo, foi para o Bragantino e depois rodou lá, foi para o Napoli, do Napoli hoje está no Betis. Tem o Samir, já está com uma idade bem mais avançada, que também, quando começou o Flamengo, é o Samito, e foi vendido para o Udinese, rodou o time inglês, e depois foi, acho que está no Campeonato Mexicano. São 3 jogadores da base do Flamengo que conseguiu fazer nome onde passou. Conseguiu jogar, entrar como titular, é isso que eu estou falando, esse nome assim, cara, conseguiu se firmar nos países aonde eles passaram. Vamos para mais notícia. Paquetá tem lesão confirmada em vitória do Flamengo. Eu já falei, Paquetá vai ficar uns 10 dias, edema perto da coxa ali, que ele pisou em falso, que já jogou uma pelada na vida, um futebolzinho, sabe que às vezes você pisa em falso mesmo, vai estar travado e trava um pouquinho mais e fica aquela dorzinha incomodando, é o que ele teve. Vamos para mais notícia. Everton Araújo revela Jardim boa fase, converso muito. É isso aí, acho que o diálogo às vezes é melhor do que o treino. Você ficar ali mostrando vídeo, conversando com o jogador em particular, ó, essa movimentação sua é errada, essa aqui tem melhorado, você tem que ter esse comportamento, mostrando em vídeo, mostrando que o cara vai digerindo aos poucos o que o treinador quer. Então essa conversa é sempre boa entre o jogador e o treinador, e por isso que ele tinha a concentração. Então ele já não está concentrando mais, porque já conseguiu ter esse bom diálogo com os jogadores. Vamos para mais notícias. Saúl revela trama familiar e é apoiado por Jardim. É isso aí. Eu lembrei do caso do Everton Ribeiro, que também teve problema com o Guto, o filho mais velho dele. E aquele ano também foi o ano de 2019 que o Flamengo arrebentou. Então, a gente torce para a saúde, foi linda também. A torcida do Flamengo começou a cantar o nome do filho do Everton Ribeiro. E foi naquela semifinal, acho que contra o Emelec, se eu não me engano. O Flamengo passou nos pênaltis e a torcida começou a cantar o nome do filho do Everton Ribeiro. Ali o filho dele melhorou e o Flamengo viveu aquele ano fantástico. Espero que aconteça a mesma coisa, que o filho do Saúl melhor e o Flamengo tenha um ano fantástico. O Flamengo ultrapassa São Paulo e é o novo líder em ranking do Brasileirão. Em 2003 a 2026 eles fizeram o ranking dos pontos e o Flamengo está 1 ponto à frente de São Paulo. Então é estatística, é número assim só para quem gosta de número mesmo, mas também vai sim, pelo nível que o Flamengo está crescendo e o nível que o Flamengo tem que pode contratar jogador, então cada vez mais também vai ter mais pontos que qualquer outro time do Brasil. São Paulo está ali na disputa, mas o investimento hoje do Flamengo é muito maior que o do São Paulo. Isso aí é certo que cada ano também vai ter mais dinheiro, mais recursos para investir em equipes mais fortes. Vamos para uma notícia. A Arrascaeta se aproxima. Essa que eu já li, que é repetir aqui. Rivais criticam a decisão do Flamengo e Fluminense sequer tentam disfarçar.
É o Vasco que está reclamando do Maracanã, onde o Flamengo e o Fluminense tem administração. O Flamengo e o Fluminense querem colocar shows lá para ajudar nas despesas do Maracanã. E o Vasco está chiando que não foi consultado, tal. Outro dia ele estava questionando o Flamengo por outra coisa. Então, eles que dizem que tem estádio, tá aí, Maracanã para todo. Por isso que eu acho que o Flamengo tem que ter seu próprio estádio, construindo seu próprio estádio, jogos como foi contra o Bahia, contra o Vitória, jogos assim, com menos pressão, estádio de 30, 40 mil, tá aí, é bom para o Flamengo jogar. Já é o Maracanã para públicos, para 80 mil, 130 mil, dependendo do jogo, com Libertadores ou finais de campeonato, clássicos. Eu colocaria no Maracanã em jogos com menor expressão, levaria o novo estádio do Flamengo, que ainda não tem nome. E eu acho que o nome do novo estádio, quando ser construído, tem que ser o nome do Zico, que acho que é o maior ídolo do Flamengo. Ele tem que ter o nome do estádio, por tudo que ele representa ao Flamengo. E vamos à última notícia. Marco Praia expõe batidores de Gerson com Marcão não tem paz. Acho que Gerson é folha passada, está vivendo a sua vida no Cruzeiro, fez a escolha dele, como o Bruno Henrique fez a escolha dele ficar no Flamengo. Então, confiavelmente está vivendo boa fase. E quem saiu, saiu, quem ficou, ficou. Então, vamos torcer para que esse ano o Flamengo consiga, sim, alcançar os títulos que merece conquistar esse ano. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e o Intercontinental. Vamos torcer. Então essa foi a análise Fla, lembrando, comigo Eduardo, lembrando que todas as notícias são do Lance, ali tem um trabalho jornalístico, se informa certinho, vai lá, leia, crie sua opinião, faça sua própria análise. Até amanhã falando sobre o nosso Flamengo!